Bom, a primeira pergunta que você pode receber, que eu vejo, né, que acontece na maioria das entrevistas em inglês, tá bom? Não só de comissário de bordo, é essa daqui. Então, na verdade, não é nenhuma pergunta, né? Ela tá te pedindo ali para fazer alguma coisa, que é o quê? Tell me a little about yourself. Me fale um pouco sobre você. Para que serve essa pergunta aqui? Bom, o entrevistador nesse caso, ele quer avaliar um pouquinho sobre você, sobre o seu perfil, para ver se você se adequa nessa vaga. Então, o que é que você vai ter que responder aqui? Você vai ter que falar minimamente sobre quem você é, sobre qual que é a sua idade, sobre qual que é a sua formação, sobre qual que é o seu histórico ali escolar, de trabalho, e também falar aí um pouquinho sobre seus hobbies, sobre suas habilidades, mas de uma maneira bem resumida, tá, gente? Bem simples. Não precisa ficar falando sobre a sua vida inteira, sobre os animais de estimação que você tem, sobre a sua família. Não é esse o intuito da pergunta, ok? O entrevistador pergunta isso, ele pede para você falar um pouquinho sobre você, para ele te conhecer melhor e ver se o seu estilo, né, se o seu perfil se adequa ali com a vaga. É só isso, tá bom? Então, agora, como é que você responderia em inglês? Aqui eu trouxe um possível modelo de resposta que você pode estar utilizando. É um modelo simples, é um modelo prático, você não vai precisar ficar se estendendo e eu tenho certeza de que o entrevistador já vai te entender, tá bom? Então vamos lá, você foi perguntado o seguinte, né? Tell me a little about yourself. Me fale um pouco sobre você. Tell me a little about yourself. Como é que você pode responder? Bom, primeira coisa, você vai dizer o seu nome, né? Porque você está partindo do pressuposto que a pessoa que está te entrevistando não te conhece, tá bom? Então você vai se apresentar falando o seu nome. Então você vai falar I'm, ou pode falar my name is, tranquilo, tá bom? Então, por exemplo, no meu caso aqui, I'm Aline, né? Eu sou a Aline, no caso. E aí você vai partir para o seguinte, I'm from, e aqui você vai dar o nome da sua cidade, tá? Pode falar o seu município mesmo, ou o seu estado, enfim, depende aí da situação que você passar, né? Então, por exemplo, I'm from São Paulo, sou aqui de São Paulo, and currently I work as a, e aí você vai colocar a sua profissão aqui, tá bom? Bom, vou colocar aqui como se fosse o meu caso. Bom, I'm Aline, I'm from São Paulo, and currently I work as an English teacher. O que seria esse currently aqui? É atualmente, tá bom? Então vai ficar mais ou menos assim, eu sou tal, tal, tal. Aqui, gente, vocês vão substituir pela situação de vocês, tá? Então você vai colocar o seu nome aqui, a sua cidade, a sua profissão que você trabalha atualmente. Então vai ficar mais ou menos assim. Eu sou fulano de tal, sou da cidade tal, e atualmente eu trabalho como, e aí você vai colocar aqui a sua profissão, tá? Lembrando que se a sua profissão começar com vogal em inglês, aí você não vai colocar a, mas sim an, ok? Você precisa colocar o a ou an antes de falar a sua profissão. Então, por exemplo, no meu caso aqui, que eu sou uma professora de inglês, se eu fosse colocar, eu ia colocar assim, an English teacher. Então, and currently I work as an English teacher. E aí você vai colocar, você pode tanto usar at ou for antes de falar o nome da sua empresa. Então, por exemplo, vamos supor que eu trabalhasse, sei lá, numa escola de inglês. Aí eu colocaria aqui o nome da company, que seria, no caso, a empresa, tá bom? Então vai ficar mais ou menos assim, ó. I'm Aline, I'm from São Paulo, and currently I work as an English teacher, no meu caso, at ou for o nome da empresa, tá? Agora aqui falando um pouquinho sobre a sua escolaridade. Como é que você fala sobre a sua escolaridade de uma forma simples em inglês? Se você já é formado na faculdade, basta você falar assim, I have a degree in, e aí você coloca aqui o nome da sua graduation, da sua graduação, tá bom? Então você vai colocar aqui, sei lá, vamos supor que você é formado em administração. Aqui você está contando um pouquinho sobre a sua experiência, tá bom? Então você vai falar assim, I have a degree in business administration, que seria um curso aí de administração. Então aqui no caso você vai ter que se informar como é que você fala o nome do seu curso em inglês. Você vai ter que pesquisar isso aqui para que você consiga se sair bem na entrevista, tá bom? É muito importante que você saiba falar sobre você. Então você vai colocar I have a degree in, mais o nome da sua graduação, e aí depois você parte para um pouquinho dos seus hobbies e suas habilidades. Então você vai colocar assim, my hobbies are, e aqui você vai colocar os seus hobbies, né? Você vai falar os seus hobbies lá na hora. Então, gente, só uma dica aqui para vocês, quando vocês colocam assim, ó, my hobbies are, meus hobbies são, aí os hobbies, né, se for no sentido de verbo, tipo cantar, dançar, ler, aí você vai ter que colocar no ing, né? No infinitivo ing. Então, por exemplo, my hobbies are reading, singing, watching TV shows, tipo, que eu falei, meus hobbies são cantar, ler, assistir programas na TV, enfim, vocês vão colocar aqui o que é de vocês, tá bom? E uma maneira simples de você falar um pouquinho sobre no que você é bom, né? Tipo, você coloca I'm very good at, e aí depois do at você vai colocar algumas das suas skills, que seriam as suas
habilidades, ok? E aqui você vai realmente ver se cabe mesmo você falar isso, ou se você pode pular essa parte, tá bom? Aqui eu coloquei só um resumo, mais ou menos, de como que você responderia a essa pergunta aqui. Tell me a little about yourself, ok? Então, você pode colocar, I'm very good at organizations, muito bom em organização. Tem gente que coloca aqui várias coisas, né? Trabalho em equipe, enfim, você vai ver aí o que se adequa a você. Então, só revisando aqui, a pessoa fez essa pergunta para você. Tell me a little about yourself. Você vai contar um pouquinho, falar sobre o seu nome. Aqui eu não coloquei, mas caberia também você falar um pouquinho sobre a sua idade, né? Se é partindo do pressuposto que a pessoa não sabe quem você é. É bom, mesmo que esteja lá no seu currículo, é bom você reforçar, tá bom? Então fala o seu nome, sua idade, de onde você mora, de onde você é, né? Com que você trabalha atualmente, qual que é a sua formação, quais são seus hobbies e suas habilidades. Então, só recapitulando aqui na pronúncia do inglês, como é que vai ficar isso? Mais o seu nome, I'm from city and currently I work as a profession at or for a company. I have a degree in, aqui você vai colocar sua graduation. My hobbies are, você vai colocar seus hobbies, I'm very good at, e você vai colocar suas skills, ok? Vai ser mais ou menos esse aqui o modelo.